Olá, alunos. Eu sou o professor Moa, professor da equipe de língua portuguesa do ESAG Vestibulares. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o pré-modernismo, esse momento da literatura que é uma transição entre o final do século XIX e o início ali do século XX. O pré-modernismo, como o próprio nome diz, ele antecipa já algumas características do modernismo sem ser ainda o próprio movimento modernista. Bom, a gente vai tentar trabalhar aqui, pensar um pouco quais são essas características e o que caracteriza então como pré-modernismo. Bom, enquanto o espaço de tempo que a gente trabalha é o seguinte: 1902 começa o pré-modernismo com o lançamento de um grande romance chamado Os Sertões, de Euclides da Cunha, do qual nós falaremos daqui a pouco, e termina lá em 1922, quando começa essencialmente o movimento modernista no Brasil, o marco inaugural, na verdade, que é a Semana de Arte Moderna. Bom, só para lembrar um pouco, pensando aí nesse momento da história do Brasil, vale a gente lembrar que através de uma influência europeia, nós estamos vivendo um momento chamado Belle Époque, quer dizer, um momento de grande euforia em relação aos processos de industrialização. A gente vê o processo de reurbanização no Rio de Janeiro, enfim. E, ao mesmo tempo, no âmbito da política nacional, nós estamos passando pela República das Oligarquias, ali com a política do café com leite. Bom, esse é o momento, essencialmente, em que a literatura, diferentemente do século XIX, explicitará os problemas ligados ao atraso no Brasil. Bom, nós temos uma sociedade europeia, particularmente a França e a Inglaterra, se industrializando num processo contínuo. Nós temos as ideias que vêm da Europa influenciando aqui as ideias no Brasil, quer dizer, o liberalismo, uma série de outras ideias, as ideias científicas, enfim. E nós temos, ao mesmo tempo, enquanto pano de fundo, enquanto sociedade brasileira, uma sociedade bastante ainda atrasada, rural. E é isso que fica um pouco explícito nessa geração, entre aspas, pré-modernista. Bom, as características em geral, a gente tem que entender que o pré-modernismo ele não é um conjunto essencial de características estruturais, porque ele não é propriamente um movimento literário, mas ele traz algumas características que vão passar pela maior parte das obras. Quais são essas características? Por um lado, a gente trabalha com uma forma tradicional, e o que significa isso? Com uma estrutura literária tradicional, então quer dizer, os autores vão se valer ainda do romance do final do século XIX, muito influenciados particularmente pela obra do Machado de Assis, e por outro lado, um conteúdo inovador. Bom, que conteúdo inovador é esse? Justamente a explicitação do atraso. Vale lembrar que esse é um momento em que o regionalismo vai começar a aflorar. E a gente vai perceber que depois, mais para frente, essa mesma geração que nós estamos chamando de pré-modernista influenciará a segunda geração modernista, que é aquela composta pelo Jorge Amado, pelo Graciliano Ramos, pela Raquel de Queiroz e outros mais. Bom, por ora, vejam então que esse conteúdo abre caminho para esse processo que no futuro seria a segunda geração, o conteúdo inovador da explicitação do atraso. Quem são os nossos autores pré-modernistas? Esses autores que têm essas duas características, uma forma tradicional e um conteúdo inovador. O primeiro, que abre justamente esse momento chamado pré-modernismo, é o Euclides da Cunha. Bom, o Euclides da Cunha, ele escreve um romance chamado Os Sertões, um romance bastante importante, lá em 1902, que é o que inaugura, inclusive, essa fase. E Os Sertões, ele é essencialmente uma crítica ao processo da Guerra dos Canudos, a Guerra de Canudos. Vejam, nós sabemos que no começo do século XX nós temos esse processo chamado Guerra de Canudos, aquele processo de isolamento de uma comunidade em Canudos, sob a liderança de um sujeito dentro daquele processo chamado messianismo, que é o Antônio Conselheiro, e a gente tem uma série de expedições do Exército Brasileiro para destruir aquele povoado de Canudos. Bom, o Euclides da Cunha ele é jornalista e ele é enviado pelo jornal que hoje se chama Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo, naquela época com outro nome, e ele vai fazer a cobertura, então, da Guerra de Canudos. Bom, como a sociedade inteira olhava para Canudos, ele pensava que chegaria lá e retrataria aquela desgraça, aquele sujeito, um fanático e assim por diante, guiando uma série de pessoas, e criticaria essencialmente isso. Só que quando ele chega lá, ele começa a perceber que a coisa não é bem assim. Então começa um processo de explicitação daquilo que está acontecendo ali. O que está acontecendo ali na concepção e na leitura do Euclides da Cunha? Bom, nós temos um grupo de pessoas pobres, miseráveis, ex-trabalhadores de latifúndio, num povoado, e o Estado atacando e matando aquelas pessoas consecutivamente, enviando uma série de expedições, 4 no total, e é isso que ele vai colocar nesse romance Os Sertões. Bom,
esse romance Os Sertões, ele tem algumas particularidades, né? Ele não é essencialmente única e exclusivamente um livro de literatura. Ele traz também características da sociologia, da antropologia, né, das questões políticas, da filosofia, enfim. Né? Então, a gente pode dizer e pensar que esse romance fica entre a literatura e a sociologia, porque é um romance no qual ele fará uma análise essencial desses processos que acontecem na Guerra de Canudos. Obviamente, tomando parte aí dos sujeitos que resistem, né? Então, é importante essa palavra resistência, porque ele vai enxergar naquele processo de Canudos um movimento de resistência política, basicamente, né? Claro, a figura ali de uma semi-loucura, de uma semi-desrazão daquele sujeito que é o Antônio Conselheiro, mas naquela figura, além da superfície, o Euclides da Cunha enxerga a resistência daquela população pobre. Bom, ele divide esse romance em 3 partes, é um longo romance, A Terra, o Homem e a Luta. Na primeira parte, A Terra, ele vai fazer uma descrição minuciosa de todo aquele processo, de todo aquele espaço, na verdade, né? De toda aquela região de Canudos, ali perto do Rio São Francisco, e faz uma descrição das árvores, das rochas, enfim, de toda a paisagem natural, e já colocando aí a interferência do ser humano, como que o homem, muitas vezes, destrói aquilo tudo. Bom, num segundo momento, o espaço no livro dedicado ao homem, ele vai descrever a figura do sertanejo, né? Esse personagem central na obra do Euclides da Cunha. Quer dizer, ele vai comparar, através de um processo muito próximo ao determinismo, lembram lá do naturalismo, né? Determinando o sujeito determinado pelo espaço, entre outras coisas, né? Ele concebe toda uma ideia em que há, na sociedade brasileira, as raças, portanto, os brancos, os negros, enfim, né? E as sub-raças. Vejam, um processo bastante preconceituoso ligado ao pensamento da época, né? Nesse procedimento, ele coloca como sub-raças todos aqueles que são mestiços, mas não essencialmente nesse contexto, como era feito no naturalismo, com uma conotação negativa, ou seja, a sub-raça seria pior. Não, ele coloca tudo isso no mesmo patamar, né, e usa isso como maneira de classificação. Obviamente, hoje, no século XXI, nós entendemos como bastante problemática essa classificação, né, mas vale pontuar que não era a intenção dele colocar esses sujeitos que ele chamava de sub-raça como menores. Bom, ele faz toda uma descrição desse homem, e entre as coisas que ele aponta nesse homem, ele chama o sertanejo de Hércules Quasímodo. O que significa isso? Hércules, a figura da mitologia forte, viril, né? E ao mesmo tempo o Quasímodo, que é aquele personagem do Victor Hugo, o Corcunda de Notre Dame. Então, lembrados do desenho da Disney? Então, né? Quer dizer, essas duas figuras juntas, num substantivo composto, o Hércules Quasímodo, ou seja, é paradoxal, né? E ele remete de alguma forma a uma linguagem, ao construir esse romance, a uma retórica cheia de paradoxos, enfim, que se aproxima em alguma dimensão de uma retórica barroca, lá do século XVII. Por isso, muitas vezes, o Euclides da Cunha, o estilo do Euclides da Cunha é chamado de barroco científico. Tudo bem? Bom, no terceiro momento do romance, ele descreve, ele narra, né, mais do que descreve, a luta, o processo das expedições, as 4 expedições chegando até Canudos, dizimando aquela população e, por fim, aquela cena famosa, final, em que restam, enquanto resistentes ali, um velho, 2 adultos e uma criança, né, esperando para serem destruídos ali em Canudos. Bom, um outro autor muito importante que vai muito nessa linha de crítica e apontamento dos problemas da sociedade brasileira é o grande escritor Lima Barreto, né? O Lima Barreto, por sua vez, é um militante político, né? Ele se engaja essencialmente na greve geral de 1917, né? Ele é um militante anarquista, né? E ele escreve um romance muito importante para a literatura brasileira chamado Triste Fim de Policarpo Quaresma. Bom, é uma história bastante interessante e diferente dos Sertões, que é um livro sério, descritivo, científico, o Triste Fim de Policarpo Quaresma é essencialmente uma sátira. Mas uma sátira do quê? É um romance ambientado na República do Marechal de Ferro, vocês lembram? Marechal Floriano Peixoto, segundo presidente da República, né? Um general que matava as pessoas à torto e à direita, um tirano essencialmente, né? E há um sujeito nessa República, um brasileiro chamado Policarpo Quaresma. Bom, o Policarpo Quaresma, ele é essencialmente um ufanista, um nacionalista sem critério, um nacionalista sem qualquer tipo de crítica, né? Ele ama o país, ele só gosta de músicas brasileiras, no jardim dele, a flora ali, que ali é uma flora brasileira, né? Os animais brasileiros, tudo é brasileiro, tudo é maravilhoso, né? Ele chega a propor, inclusive, para o Senado, que a língua brasileira, a língua oficial, aliás, deixe de ser a língua portuguesa e passe a ser a língua tupi, né? O detalhe e a sátira do Lima Barreto é que ele propõe isso no Senado falando em tupi, né? Quer dizer, ninguém entende nada do que ele está falando e fica uma cena engraçada. Bom,
Uma série de questões que ele vai fazendo nesse sentido justamente, né, quer dizer, de exaltação da pátria, exaltação do presidente, enfim, etc., até que num dado momento a gente percebe que, como consequência desse processo ufanista dele, ele é, no final das contas, condenado à morte. Bom, e aí é o triste fim de Policarpo Quaresma. Se aproxima um pouco do Machado, se vocês lembrarem daquele romance Memórias Póstumas, que começa de uma forma triste, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, né, quer dizer, mais do que triste, de uma forma mórbida, assim como o título aqui, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Você vira uma página, assim como no Machado, aqui você percebe que é uma sátira, uma ridicularização. Portanto, ele está trazendo ainda a forma tradicional do Machado, mas o conteúdo dele é inovador em que sentido? Bom, porque o Lima Barreto vai pensar pela primeira vez em criticar essencialmente a estrutura do Estado, em criticar em outras obras também as próprias estruturas de classe, exploração de classe no Brasil do primeiro momento da República. Bom, um outro autor aí bastante famoso é o Monteiro Lobato, que todo mundo conhece pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? O Monteiro Lobato, por sua vez, tem um personagem muito importante, né, que é o Jeca Tatu. Né? Ele lança essa personagem Jeca Tatu num livro de contos chamado Urupês, né? E esse Jeca Tatu, ele é essencialmente, bom, primeiro ele é um caipira, né, um sujeito do interior que mora na zona rural, e ele tem uma série de problemas, ele tem doença, ele tem uma doença que é o amarelão. Bom, o que acontece com esse sujeito? Ele é um sujeito de hábitos totalmente rurais, ele não tem nenhum tipo de cuidado com a saúde, né? Ele cospe no chão, enfim, uma série de outras questões que são consideradas não polidas aí nesse contexto, né? E ele representa em alguma dimensão esse atraso. Bom, esse atraso que gera nesse sujeito doenças, né? Um dia um médico percebe, olha para ele, vê que ele é meio amarelado, e vai querer saber o que tem nele. Bom, ele tem amarelão. Enfim, é uma crítica essencialmente, no caso do Monteiro Lobato, ao atraso. O Monteiro Lobato é o autor que vai criticar o atraso, o aspecto rural desse Brasil e, ao mesmo tempo, pensando nessa perspectiva de que as ideias europeias vinham para o Brasil e havia aí uma contradição. Por fim, vale lembrar que ele tem esses livros de literatura infantil, né? Quer dizer, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, no qual há uma série de problemas, inclusive de racismo, ligados ao seu momento, e que são discussões recentes, inclusive, né? Quer dizer, o papel da tia Anastácia, e como ele se refere a essa mulher que é uma cozinheira negra, né? Descendente de escravos, enfim, toda uma discussão que está bastante em voga aí. O último autor importante desse período é o Augusto dos Anjos. Diferente dos outros três, ele é um poeta, né? Os outros três são prosadores. Bom, o Augusto dos Anjos escreve um livro chamado Eu. O Augusto dos Anjos, ele é bastante diferente desses autores todos, né? E ele é essencialmente um autor da morbidez. Bom, a gente percebe nele uma influência, uma inspiração romântica lá da segunda geração romântica do Brasil, lembram? Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães. Por um lado, porque ele é melancólico, mórbido, ligado à morte e assim por diante, e por outro lado, uma influência do conhecimento científico que ele havia adquirido na academia. Então, há uma mistura aí, de alguma forma, desses dois mundos, a morbidez, por um lado, e termos científicos ligados à química, à física, às ciências biológicas, enfim, né? E isso tudo forma um conjunto de poemas que está colocado nesse livro chamado Eu. Tudo bem? Pessoal, sobre pré-modernismo, essa é uma boa base. Até a próxima. Valeu!